Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma sessão aqui na Estação Elevatória de Coimbra, biblioteca que, enfim, está associada também ao meu nome, porque vai aqui acolher a minha biblioteca. Estou grato por nos reunirmos aqui mais uma vez e hoje tenho mesmo um grande gosto de receber o Zé Pacheco Pereira, que é uma figura pública, mas que hoje está aqui por causa de um projeto muito especial em que ele está envolvido há muito tempo e é um projeto pelo qual eu tenho uma especial simpatia. Nós combinámos que ele vinha aqui espreitar o sítio onde vão estar os meus livros. Eu já fui um dia espreitar Espreitar não, vi demoradamente que ele gosta de mostrar aquilo e foi das experiências mais fortes que eu já tive na vida em bibliotecas, ver a biblioteca que ele tem na Marmeleira, onde vive, e de facto é impressionante, não só o tamanho, a variedade e sobretudo, a ligação que o Zé Pacheco Pereira tem a essa biblioteca-arquivo. Eu sei que aumentou muito desde que eu lá fui, que agora parece que há um hangar em Santa Maria da Azóia, certo? São 2 armazéns no Barreiro, uma coisa gigantesca em Santa Maria da Azóia, 2 salas no Mercado Forno de Tijolo, onde está a fotografia, e 6 casas na Vila da Marmeleira, um armazém no Porto. Tem-se pensar num armazém em Coimbra, pá, aqui Coimbra não cabe mais nós nada. temos um ponto de recolha em Coimbra, que é o Café Santa Cruz. No Café Santa Cruz recebem coisas. Vais já dizer isso. Eu não... É tão conhecido o Zé Pacheco Pereira que eu não vou dizer nada, a não ser que quem quiser saber mais da vida dele tem este livrinho, Na Guerra e Paz, que é um diálogo sobre o percurso de vida. E o percurso de vida, muito resumido, muito comprimido, é do Porto. Estudou Filosofia na Universidade do Porto, bacharelato em 71 e licenciatura em 78. Talvez coisas que eu fixei. E teve atividade política desde muito novo. E também, já agora, atividade de publicação. Eu vi que os 2 primeiros livros eram de 1961, um deles de edição de autor. Estou bem informado, agora não falhei. Em 1961 era muito novo, mas estava envolvido já na atividade política. Não sei se entrou um bocadinho depois, acho que entrou um bocadinho depois disso. Ao mesmo tempo, na prática. Ao mesmo tempo, a atividade política, o partido era o PCP-ML. E não o MRPP. Não é MRPP, as pessoas confundem estas coisas. Depois do 25 de Abril foi uma festa para todos, foi uma libertação para ele, porque estava mesmo envolvido em coisas que eram perigosas e foi incomodado pelas autoridades da época. Foi deputado à Assembleia da República durante muitos anos, acho que foi 3 legislaturas e meia. 3 legislaturas no século passado e meia legislatura neste século. Entrou na Assembleia da República, ligado ao PSD, mas como independente. Só depois é que aderiu ao PSD, onde ainda está, suponho. Exatamente, paga os cotas. Onde ainda está. Nessa altura foi um tempo de grande combate político e associável. Ele foi chefe do grupo parlamentar do PSD e também presidente da Comissão Política de Lisboa. Eu poderia dizer mais coisas. Foi também deputado ao Parlamento Europeu. Sim. Depois, já neste século, não é? E vice-presidente do Parlamento Europeu. E vice-presidente do Parlamento Europeu. Mas releva aqui, sobretudo, a sua atividade de autor. Se forem ao catálogo da Biblioteca Nacional, entre autoria, prefácios, etc., encontram mais de 50 entradas. E aí, desde essas primeiras, as últimas têm publicações muito interessantes ligadas ao projeto que ele vai falar da Efêmera. Há uma associação com a Tinta da China que tem publicado várias coisas, são materiais dessa biblioteca-arquivo e promete continuar. Mas eu relevo, sobretudo, os estudos que ele tem feito sobre a esquerda e a extrema-esquerda em Portugal,
em particular a biografia dessa grande personagem foi Álvaro Cunhal, e ele, sem ter nenhum acesso privilegiado ou sequer acesso a documentos internos do PC, faz uma biografia que vai no 4º volume e ainda não acabou. Não. Até agora não me enganei em nada. Não? É que uma pessoa está sempre à espera, além disso. Diz. Sim. Foi professor, tem razão, foi professor de... esteve em Coimbra na Escola Infanta Dona Maria? Estive. Eu sabia que tinha estado em escolas do Porto. Sim, mas fiz também, estágio aqui. Fez o estágio, então, essa eu não sabia. E agradeço à Dr. Rosário Gama esse acrescento. Isso acho que honra o nosso convidado e honra também a escola. Por isso é que foi chamada aqui à colação. Mas acima de tudo, além desta atividade de bibliotecário arquivista, que é uma coisa que eu não me canso de repetir, é uma coisa extraordinária. Eu acho que isto não é só o único que há, quer dizer, não se encontra um outro país em que um só indivíduo que tenha conseguido reunir esse acervo, conforme ele me disse agora, vai em mais de 600 mil. Mas ele já vai explicar melhor isso, mas eu não posso terminar esta apresentação sem dizer que ele é aquilo que se pode chamar, espero que ele não se sinta ofendido, como intelectual público. Porque alguns intelectuais não gostam de ser públicos e alguns do público não gostam de ser intelectuais. E é um intelectual público há muito tempo, que nos tem entrado ou pelos rádios ou pelas televisões adentro, e o que é curioso é que nós, apesar do tempo já longevo, com que a sua voz e imagem nos chega, nós não nos cansamos de o ouvir, porque ele tem sempre um pensamento que nós sabemos que é pela sua própria cabeça. E isso poucos intelectuais públicos se podem ufanar. Pensar sempre pela sua própria cabeça. Quer dizer, ao bocado disse que era do Partido X, paga as cotas, mas sabemos que o Pacheco Pereira é um homem de pensamento próprio. E que grande cabeça ele tem, porque eu já ouvi situações de debate em que às vezes como é que ele se vai sair desta e ele consegue sair desta. De modo que esta não é uma situação, não vamos falar de política, a menos que queiram, não é? Mas não vamos falar nem do Zelensky, nem da encrenca cá agora com o Primeiro-Ministro. Não vamos falar nada disso. Ele há de falar disso nessas instâncias, mas hoje, e dou-lhe a palavra com muito gosto, agradecendo mais uma vez ter cá vindo, é o projeto Efêmera que aqui nos traz. É uma conversa à volta da memória. O título deste livro é A Vida Contada nos Papéis da Memória. Ele tem uma ideia que eu acho que é uma ideia absolutamente certa, mas se calhar o Estado ainda não percebeu isso, é que a memória é a coisa que temos de preservar mais para termos identidade, para sermos quem somos. Se não tivermos essa memória e que ela está plasmada nos papéis de todo o tipo, diz ele, não deitem nada fora, eu secundo isso, não deitem nada fora. E se tiver aqui alguém a ouvir, não deitem nada fora. Se ele não aceitar, aceito eu. E dou-lhe. Esta não estava a esperar. Esta foi a Pacheco Pereira. Obrigado. Muito obrigada pelas palavras do Carlos Fiolhais e muito obrigada pela vossa presença. É com muito gosto que eu estou aqui. As minhas biografias têm um problema que é que não lidam com a quantidade de coisas. Por exemplo, eu fiz bacharelato em 71 e formei-me em 78 por causa da política, porque aqueles anos não fui por ser mau aluno, foi por causa de ter andado na clandestinidade. Percebemos isso, até é da calagem própria daqueles tempos, não é? E depois há uma parte que aqui deve agradar ao nosso anfitrião, que é que, em grande desconhecimento do público, eu tirei um curso de Astronomia e Óptica, trabalhei no Observatório Astronómico. Isso não sabia. Porque eu fiz a minha tese de Filosofia sobre Cosmogonia. E, portanto... Onde é que observou as estrelas? Observei no Monte Virgem, no Observatório de Monte Virgem. Não propriamente as estrelas, porque aquilo tinha as ocultações estelares, que era uma coisa que... Está a haver um alinhamento de planetas, ontem e hoje ainda. E depois... fiz parte daquele grupo do Carl Sagan sobre o SETI, em que se recebia um fragmento
do sinal do radiotelescópio e cada um dava o seu computador, tentava com o seu computador para ver se era alguma mensagem. Estava à espera dos marcianos em casa. Não foi? Exatamente. Dos homenzinhos verdes. Mas, de qualquer maneira, tive sempre uma grande atenção sobre as questões da ciência e estudei bastante, ainda estudo, porque a minha grande fragilidade de conhecimento é a matemática, portanto, como acontece, aliás, com muita gente, mas estudei essas matérias e fiz a minha tese de filosofia sobre cosmogonia, sobre filosofia das ciências, que era uma coisa pouco... E tem muitos livros sobre isso na biblioteca. E tenho muitos livros sobre isso, até alguns clássicos da Reforma Pombalina, até alguns mais antigos. Bom, vamos lá, então às coisas. É porque o arquivo Efêmera, isto são tudo publicações que a gente fez, depois é para ficar aqui. O arquivo Efêmera é, neste momento, o maior arquivo privado português e, muito provavelmente, o maior arquivo privado da Europa. Eu não digo que seja o mais valioso, mas, muito provavelmente, o maior arquivo privado da Europa. Alguns dados que estão aqui já estão desatualizados. No seu conjunto, são 6 quilómetros distante, o que significa, de facto, um problema gigantesco de espaço, por um lado, e, mais importante até do que o problema de espaço, é o problema da dispersão. Nunca pensou pôr aquilo tudo num sítio só? Quer dizer, pensei, mas o sítio só tem que ser uma fábrica do tamanho da Tesla nos Estados Unidos. Ou seja, o problema do sítio só é que exatamente exige uma dimensão... já está. Esse é o logotipo, não é? A primeira coisa sobre o arquivo, se forem visitar-nos, e temos muito gosto, nos vão visitar ao Barreiro, vão encontrar um cartaz grande que diz Arquivo do César e dos Cozinheiros. E a origem dessa designação é exatamente este poema de Bertolt Brecht, que perguntas no Operário Letrado, em que a lógica da pergunta é sempre a mesma. Quem é que fez a muralha da China? Quem foram os seus pedreiros? E termina exatamente com este: César venceu os gauleses, nem sequer tinham um cozinheiro ao seu serviço, e nós temos um arquivo que é o arquivo dos Césares e dos cozinheiros. Temos espólios de pessoas célebres, vou dar já alguns exemplos, mas temos também espólios de outra natureza, no qual nós aprendemos muita coisa sobre a vida dos portugueses e, num certo sentido, muitas dessas coisas não estão em lado nenhum. Não estão em livros, não estão... Nós temos um arquivo, por exemplo, de uma senhora cega que viveu sempre em instituições de assistência desde os anos 30, 40 e que ditou um diário, por exemplo. Portanto, nós temos uma ideia do que era ser cega e viver sempre em instituições de assistência. E o mesmo acontece em relação a muitas outras experiências das pessoas comuns. O arquivo é, neste momento, o maior arquivo, está distribuído por vários sítios. O número de títulos, livros e brochuras está completamente ultrapassado. Na verdade, duplicou. Os títulos periódicos talvez andem à volta dos 40 mil, os panfletos andam próximos de 1 milhão. É preciso ver que é um arquivo internacional, portanto, muitos dos panfletos nós estamos permanentemente a receber. Os últimos que recebemos foi, por exemplo, o Kurdistão. Portanto, isso dá-vos uma ideia da dimensão. O número de imagens digitalizadas aqui está atualizado, são cerca de 3 milhões, dos quais cerca de 290 mil são publicadas na internet e cerca de 70% estão digitalizadas com a resolução dos arquivos, o que significa que há 30% que têm que ser digitalizadas de novo. O arquivo é internacional, com cerca de 100 países, com boas coleções de Palopes, Espanha, França. Portanto, é também o único arquivo português com uma dimensão internacional. 100 países é um número enganador, porque, por exemplo, eu costumo dar o exemplo do Ghana. Nós do Ghana temos um PIN, e, portanto, entra para os 100 países. Mas, na verdade, dos outros países temos muito boas coleções. Temos, neste momento, até uma muito boa coleção. Isto são aspectos dos diferentes armazéns. Este já não está assim, está tudo completamente cheio. Este é de Santa Iria. Aquele é o armazém do Barreiro, o armazém 1. Isto é a inauguração do armazém 2, pelo Presidente da República, com a banda de música da Vila da Marmeleira. E isto também é um exemplo do armazém 1. O armazém 1 é o que tem mais vida no Barreiro, ou seja, aquele que tem maior número de voluntários e em que permanentemente estão a chegar carros
com materiais. Aquela frase coragem é o sítio onde nós tiramos as fotografias. É uma frase de um grupo feminista chamado As Toupeiras, que participa sempre no 25 de Abril e nessa participação fazem faixas especiais. A biblioteca, as origens são 4 gerações. O meu bisavô, o meu avô, o meu pai e eu próprio, de alguma maneira. É uma família antiga. Na realidade, depois da família real, é aquela que tem mais gente nos Lusíadas, portanto, é uma por curiosidade. E a biblioteca tinha exatamente este tipo de fichas. Estas fichas têm uma característica interessante. Uma das primeiras coisas que eu me lembro era ir comprar estas fichas. Esta é a biblioteca, é a tipografia Maranos. A tipografia Maranos era do Teixeira de Pascoais. E isto são fichas de diferentes gerações. Portanto, isto é ainda uma pré-história daquilo que são os ficheiros dos dias de hoje. Aquela é esta, aquela e esta são do meu avô, e aquela é do meu pai, e depois há outras do mesmo género. Mas podemos passar a seguir. Isto também são várias das fichas. Em alguns casos, o meu avô paterno, Gonçalo Pacheco Pereira, que foi o último membro da família que nunca trabalhou. Portanto, o meu pai já teve de trabalhar. E o significa nunca trabalhou, ele tinha um lugar, ele era tesoureiro da Câmara Municipal do Porto, ia lá uma vez assinar o orçamento. E, portanto, era um boémio e era um bibliófilo que frequentava leilões. Aqui é a letra do meu pai. Para seguir, se faz favor. Isto são alguns documentos. A origem é o arquivo da família Pacheco Pereira, portanto, alguns documentos de quando a família tinha fortuna. A família Pacheco Pereira tem uma característica que é que em 30 anos estourou uma das mais importantes fortunas portuguesas, que o Camilo refere. E porquê? Por causa do Palácio de Cristal. Porque eles tinham muitas propriedades, a Quinta da Pacheca, no Douro, Valmião, aquelas quintas de onde foram feitos filmes, grandes propriedades no Porto, um pouco por todo o país. Isto são foros e laudémios em vários sítios do país. O meu o meu trisavô, cujo retrato está no Museu Soares dos Reis, foi fiador da Sociedade do Palácio de Cristal. A Sociedade do Palácio de Cristal faliu e o problema dele era que tinha muitas propriedades, mas poucos rendimentos. E, portanto, entrou num ciclo de usura, vendeu a Quinta da Pacheca no início do século. Há um palácio dos Pachecos Pereiras no Porto que também foi vendido nessa altura. E, portanto, em 30 anos deram cabo da fortuna. Nasceu tarde demais. Eu lembro-me ainda do meu avô materno, porque o meu avô materno achava que a família do meu avô paterno não ligava nada ao dinheiro. E, portanto, esbanjava, não sabia o que tinha e tal. E ele próprio andou a tentar descobrir que propriedades aqui ainda sobravam, porque não se sabia. Era tanta coisa, não se sabia verdadeiramente o que é que tinha sobrado. Há depois personagens interessantes. A história deste homem, meu primo, Estevão Rovira Pacheco, a minha tia-avó, casou com um oficial em Espanha, e esse oficial teve 2 filhos e ambos fizeram carreira militar. O mais velho morreu relativamente novo, o mais novo combateu na Guerra Civil de Espanha. E tem um papel importante na defesa de Madrid, e no final da guerra é aprisionado e condenado à morte. Portanto, ela moveu mundos e fundos para que a pena fosse comutada. Não se importa andar para trás, não? Para que a pena fosse comutada, e conseguiu que o Franco, que era particularmente avesso a comutar penas, comutasse para exílio perpétuo. Ele veio viver à casa dos meus pais e depois, isto é uma caricatura dele durante o período da Guerra Civil Espanhola, são cartas da família, foi como os mexicanos pagavam aos militares da Espanha. O México nunca reconheceu Franco, só reconheceu a Espanha depois no princípio da democracia espanhola. Nunca reconheceu. Parte do ouro espanhol foi para o México, parte do governo no exílio foi para o México, e ele foi para o México, como tinha experiência militar, participou na organização de vários exércitos da América Central, Costa Rica em particular, que tem milícias, não tem exército, e depois manteve contacto com a família.
até que a uma dada altura foi para El Salvador e desapareceu do mapa. Ninguém sabia o que é que tinha acontecido. Ninguém sabia, desapareceu. Todas as tentativas de o encontrar não o encontravam. Até que, há coisa de 5, 6 anos, eu recebo um e-mail de uma senhora, com o nome de Pacheco, que me diz: será que você é da família dos não sei quê e tal? E eu mandei-lhe até ou esta carta ou uma carta dele. Ela ficou contentíssima e veio a Portugal com muitos papéis. Nós temos os papéis do Tenente-Coronel Estevão Rovira Pacheco. O que é que aconteceu? É também uma história muito interessante, que é, ele tinha conhecido em El Salvador, casou com uma rapariga índia muito bonita e teve vergonha de dizer à família. Uma família tinha estes pergaminhos todos e, portanto, desapareceu do mapa e só há pouco tempo é que nós pudemos reconstituir. Pode passar. Morreu entretanto. Aquilo é o inferno. Aquela móvel era aquilo que nas bibliotecas antigas se chamava o inferno. Era o sítio onde estavam os livros proibidos. Ele estava fechado à chave, claro que, como devem imaginar, eu arranjei maneira de abrir. Isto neste momento está em minha casa, na Marmeleira. E o que é que havia no inferno? Nós temos a lista completa do que havia. A Vida de Jesus, do Renan, que era um livro proibido, que estava no índex dos livros proibidos. Há uma edição nova agora. E o Apuleio, o chamado Burro de Ouro. O Burro de Ouro, na versão original, ou seja, muitos clássicos gregos e latinos foram adocicados nas traduções, porque muitos deles têm erotismo a balde, insultos, e então o Burro de Ouro, que é, eu espero que não haja aqui ninguém que tenha casado com a marcha nupcial, porque a marcha nupcial é o momento da história do Burro de Ouro em que uma princesa, a rainha Titânia, enfeitiçada, se namora de um burro. E, portanto, a marcha é tocada nessa altura. E também panfletos portugueses, como este muito raro panfleto do Junqueiro, chamado A Porra do Soriano, que começa assim, e, portanto, por aqui imaginam como é que ele continua. Eu canto o singular mangalho e tal, por aí adiante. Portanto, isto eram os materiais que havia no inferno. Qual é o destino destas coisas todas? Esta é a minha casa na Rua Diogo Brandão, que foi assaltada pela PIDE, que felizmente eu tinha enterrado as coisas mais importantes, portanto nunca apanharam as coisas mais importantes, mas roubaram imensa coisa, estragaram muito mais, deitaram as estantes ao chão, roubaram água de colónia, aquelas coisas ridículas. Puseram os giradiscos a funcionar para ele se estragar. Bom, a minha casa era aqui, em cima, e fizeram uma coisa que era ilegal até à época, que é obrigaram a vizinha de baixo a pôr uma escada para poder entrar pela varanda. Eu estava em Lisboa, recebi um telefonema de um camarada meu que disse: tens ratos em casa. E, portanto, eu já não voltei a esta casa durante anos. No entanto, tenho fotografias exatamente das destruições. Isto é um panfleto que saiu na altura, e isto são algumas das fotografias que, muitos meses depois, um amigo meu que não tinha grande intervenção na política e, portanto, não corria porque a casa continuava vigiada, foi lá e fotografou a seguir. Isto depois, eu tive sempre um problema, que é que nunca tive as coisas todas no mesmo sítio. Nunca consegui ver tudo. Ainda hoje nunca consegui ver tudo no mesmo sítio. Eu fui para a Marmeleira, à Vila da Marmeleira, que eu nem sequer sabia que existia. Nem vinha nos mapas do Automóvel Clube de Portugal, agora já vem. E comprei várias casas, e uma delas é um posto da GNR. Este posto da GNR tem prisão. Estão a ver ali em cima a prisão? Portanto, quem se portar mal, a prisão é mantida como tal, com as grades e tal. Isto foi um posto da GNR. A GNR ofereceu-me os materiais todos da história deste posto, a seguir. Isto são alguns exemplos, neste caso, estes são da Marmeleira, já da parte do arquivo. A seguir, os primeiros fundos propriamente arquivísticos, são, em grande parte, desenhos. Aqui são um desenho erótico do José Rodrigues, dos anos 60, o trajeto de distribuição da propaganda clandestina nas fábricas ali em cima, e a lista de oradores num plenário de estudantes. Começou com os fundos que eu tinha sobre o movimento estudantil e coisas muito ligadas. Eu tive uma atividade crítico de arte durante alguns anos e, portanto, conheci praticamente toda a gente da Escola de Belas Artes, o Zé Rodrigues, os 420, os chamados 420,
que quem conhece a história da arte sabe que era, entre outras coisas, o Armando Alves, o José Rodrigues e o Ângelo de Sousa eram os mais importantes a seguir. Isto são coleções de fotografias, que são esta fotografia, as imagens não são grande coisa, que é os conflitos com os pescadores provocados pela importação de sardinha russa, foi uma das primeiras coisas que nós começámos a cobrir. E aqui foi uma exposição organizada pelos maoístas do Porto, em que as criancinhas de Irmesinde quiseram desenhar não é uma tatuagem, é um desenho a seguir. E quais são os arquivos mais importantes? Sá Carneiro. O arquivo de Sá Carneiro estava escondido, ele escondeu, foi assim que se salvou. Vai desde a ala liberal até ao dia da morte. No dia da morte ainda há coisas. Quando eu digo arquivo de Sá Carneiro, não significa que todos os papéis sejam de Sá Carneiro. Por exemplo, no dia da morte, ele recebe uma carta de 12 páginas manuscrita do Amar da Costa sobre a situação no Exército. Há aqui material do presidente Carter, do Savimbi, de imensas coisas deste tipo a seguir. O arquivo da família, este é um dos primeiros rótulos de vinhos engarrafados em Portugal, da Quinta da Pacheca, com o meu avô, quando ainda havia Quinta da Pacheca, depois deixou de haver, a seguir. Nós, em alguns casos, isto é uma oferta que a família, a filha do Vítor Crespo, estamos a falar do Presidente da Assembleia, Ministro da Educação, foi professor aqui de Química. Professor aqui de Química e depois fez um doutoramento em Stanford, também em Química. Aliás, um dos aspectos que era interessante no espólio há todo o material sobre os seus estudos académicos e as suas teses e de repente vinha um saquinho com frascos e pipetas e frascos. Eu, como sabia umas coisas de ciência, não abri vários, porque havia alguns que eram radioativos, fluoreto de urânio, havia outros que eram altamente venenosos, porque ele estudava a parte final da escala de Mendeleev, portanto, os elementos mais pesados, os elementos radioativos, mas também tinha algumas coisas que na altura não valiam muito e agora valem muito, como, por exemplo, vários platinoides. E só há relativamente pouco tempo é que nós descobrimos a coisa, é que ele gravava as reuniões às escondidas. E, portanto, não imagino a importância que isso tem, porque as gravações mais antigas dizem respeito à discussão dos projetos do Veiga Simão, ele trabalhou com o Veiga Simão, antes de ser reitor da Universidade de Lourenço Marques, e, portanto, muitas das gravações são dessa natureza. E, sendo também um quadro do PSD importante, ele não estava no centro da decisão, mas estava nas reuniões. E havia, por exemplo, uma célebre reunião, que era uma espécie de mito no PSD, que era a reunião entre o Ângelo Correia e o Almeida Santos para dividir os gestores públicos. E era, este é para ti, este é para mim, este é para ti, este é para mim. E ele tomou nota, estava na reunião, isto é para ti, isto é para mim. Temos uma grande coleção de direita radical, que é uma coisa que as pessoas parece que têm, os arquivos têm medo de guardar. Nós temos uma grande coleção, aliás, hoje de manhã fui a Santa Comba para tomar conta das coisas de Salazar que estão em Santa Comba. Essa coleção parte de várias ofertas, uma das quais muito importante porque era uma oferta internacional, havia muito material internacional, e entre as coisas interessantes está isto vale rios de dinheiro, este pino. Este pino é um pino original do Volkswagen, de 1938. A seguir. O arquivo da censura é igualmente bastante importante, porque foi a coisa mais cara que eu comprei. Há aqui coisas, muitas são doadas, algumas eu compro. A coisa mais cara que eu comprei, porque ia para os Estados Unidos, para uma universidade americana, foi o arquivo da censura. O arquivo da censura é maior do que o arquivo da Torre do Tombo sobre a censura. Portanto, são literalmente centenas de despachos. Os despachos são muito interessantes porque são despachos de proibição, mas também despachos de autorização. Os despachos de autorização são igualmente interessantes. Autorize, mas é proibido nas bibliotecas operárias. Muitas vezes são estes mecanismos a seguir. A Vila da Marmeleira, portanto, não deixei de juntar tudo, que a Vila da Marmeleira é uma pequena aldeia do Ribatejo, a cerca de 15 km de Santarém, do Cartacho e de Rio Maior, e, portanto, tem-se tentado salvar tudo. Depois temos uma enorme coleção de publicidade. Aquilo é da Associação Antialcoólica, mas há igualmente publicidade até bastante rara, mas a coleção de publicidade Maurício Pinto, republicano,
literato e comerciante da Figueira da Foz, pai da primeira Presidente da Câmara de Coimbra, depois do 25 de Abril, Judite Mendes de Abreu, e muitos papéis da família Mendes de Abreu e também do Maurício Pinto, que é uma figura, nós publicámos um livro sobre ele, é uma figura típica, que é o comerciante, tinha uma loja que vendia tudo, tintas e tudo, republicano da maçonaria, da oposição e literato. Por exemplo, uma discussão, uma troca de correspondência que está lá é sobre o destino do monóculo do Essa de Queiroz, portanto, quem quiser saber. Temos uma grande coleção da maçonaria, para trás. Isto, na realidade, é o menos interessante, porque recentemente entrou o espólio do Rui Grácio e vem material maçónico que, em Lisboa, no próprio Museu da Maçonaria, me disseram que nunca tinham visto. A coleção da maçonaria é considerável, toda por oferta, e é também internacional, e tem uma enorme quantidade de fotografias. A seguir. Os papéis de Nuno Rodrigues dos Santos. Nuno Rodrigues dos Santos é o pai da Maria Emília Berderode e do Nuno Berderode, e foi uma pessoa importante na história do PSD, chegou a ser presidente do PSD, e é um homem que vem da oposição democrática, vem da oposição não comunista, e tentou levar alguns grupos da oposição moderada para o PSD sem grandes resultados. E tem outra característica, que é desenhava as caras das reuniões, e, portanto, nós temos um grande espólio dele que também é muito importante, quer sobre a oposição, quer sobre o PSD. Temos o espólio de Fonseca e Costa. O espólio de Fonseca e Costa inclui vários guiões de filmes, alguns dos quais com anotações do Cardoso Pires, anotações de Alexandre O'Neill, e também o próprio espólio dele, muito considerável e abrangendo toda a coisa. A seguir, temos o acervo Sousa e Castro, que publicamos, temos aqui uma publicação, e que é muito importante para as funções que o Sousa e Castro teve depois do 25 de Abril. Ele é um dos capitães de Abril, original, foi membro do Conselho da Revolução, foi secretário do Conselho da Revolução, ele foi secretário de várias coisas. E quando a instituição de que ele era secretário fechava, trazia as coisas. E, portanto, isso para nós é muito importante, significa que temos os papéis da Comissão de Extinção da PIDE-DGS, os papéis da Comissão contra a Sabotagem Económica e também a carreira política posterior dele. Ele foi, trabalhou com o Ianes, trabalhou com a Maria Luz Pintacilgo e a última função política que teve foi neste partido, que aliás já mudou de nome, que era o PDR, que era o partido do Marinho Pinto, pronto, para dizer. Também de Coimbra. Hã? De Coimbra. Ora, aí está. Isto são uma coleção muito interessante, que é uma coleção de scrapbooks. Scrapbooks é uma coisa que já não se usa, mas que foi um grande sucesso na primeira metade do século XX. Eram livros de recortes que muitas vezes também acompanhavam álbuns em que as pessoas escreviam poemas e tal. Este é muito interessante, porque este tem desenhos originais do Daumier. Veio da Bélgica, por um português que esteve a estar na Bélgica, mas é igualmente... há vários sobre a República, e muitos deles são livros dos próprios artistas, este caso é de uma fadista, mas o próprio António Calvário tinha um, portanto, no qual eles colecionam recortes sobre a sua carreira. Temos o espólio do Francisco Ferreira, o Chico da CUF. O Chico da CUF começou a trabalhar aos 14 anos, isto é uma das... Não está aqui a ficha dele, mas nós temos na CUF. Foi membro do Partido Comunista, combateu em Espanha e de Espanha foi, no final da guerra, levado com uma série de militantes para a União Soviética. E na União Soviética teve um trajeto pouco comum entre a maioria dos exilados comunistas na União Soviética, tinham funções políticas. Ele não, ele foi trabalhar para uma fábrica nos Urais durante a guerra e depois é que passou para o staff da Rádio Moscovo, de onde trabalhou durante muito tempo, até que depois zangou-se com os soviéticos, viu-se aflito para sair, foi para Cuba e depois veio para Portugal. Os espólios de José Borrego. José Borrego é um arquiteto com um papel muito ativo no movimento dos cineclubes, membro do Mundo Juvenil, esteve preso e nós temos muito material dele. A seguir,
Constantino Varela Cid. Este álbum vale... Não é que nos interessa o valor, mas este homem era uma espécie de anfitrião do Teatro São Carlos. Portanto, no período do apogeu do Teatro São Carlos, quando vinha um artista estrangeiro, fosse a Callas, a Tebaldi, o Stravinsky, os diferentes, o Michelangelo, o pianista, quando vinham a Portugal, o que é que ele fazia? Buscá-los ao aeroporto, levava-os para o teatro, então, para o Teatro São Carlos, e levava-os à noite aos fados. E, portanto, eles, as dedicatórias são muito interessantes e é também uma grande coleção. José Carlos Ferreira de Almeida é um fundador da sociologia portuguesa. É um homem que viveu na imigração e foi o primeiro sociólogo a estudar a imigração portuguesa em França. E, portanto, isto é as malas que vieram, não é bem uma valise de cartão como da Linda de Sousa, mas é quase. Com os materiais dele, ele fotografou extensivamente os bidonville na fase inicial e toda a atividade política e social dos imigrantes. O espólio tem algumas coisas, há sempre umas coisas engraçadas, tem o livro da Maria Filomena Mónica. Aquele livro da Maria Filomena Mónica causa um escândalo porque ela contava as suas paixões. Bilhete de identidade. Sim, bilhete de identidade. E no bilhete de identidade ele fala de José Carlos Ferreira de Almeida, que só queria discutir o Freud com ela protesta. E o livro está sublinhado por ele e é também muito interessante seguir-se. São péssimas estas reproduções, mas são fotografias de bidonville, colóquios. Ele esteve nos Estados Unidos naquele período dos hippies e do Flower Power, também tem muito material a seguir. Isto é um dos espólios que nós agora já o recebemos há vários anos, há 8 ou 9 anos, estamos agora a trabalhar sobre ele. Este homem, Euclides Goulart da Costa, era um faialense, um açoriano rico e tinha uma excelente máquina fotográfica e foi nomeado cônsul em Honolulu. Foi o primeiro cônsul português em Honolulu. Ele vai ao Havaí, fotografa a família real do Havaí. Por exemplo, nós temos um bom espólio, se quiserem fazer uma exposição sobre a família real do Havaí, mais do que um espólio, nós temos essa documentação. Temos, aliás, que já foram publicados fora de Portugal, nos Estados Unidos, as primeiras fotografias do surf. O surf era original do Havaí e ele tirou essas primeiras fotografias. Ele depois fotografou extensivamente os portugueses no Havaí, isto em 1918, e tinha as fotografias em vidro. Nós tínhamos lá as fotografias e é exatamente um amigo nosso, o Bio, que começou a tratar as fotografias. Foi a primeira vez até que se utilizou inteligência artificial para melhorar as fotografias dos Açores. São um espanto. São de uma qualidade e de um interesse. Estavam enterradas desde 1918, a seguir, se faz favor. Isto dá uma pequena ideia, mas é ele. Isto é uma grande fotografia do Faial e isto são fotografias de grupos de açorianos, mulheres a tecer, que são muito interessantes a seguir. Isto é o espólio da Maria José Brunhosa. Maria José Brunhosa foi minha camarada e era arquiteta na Escola Superior de Belas Artes. Fez uma carreira, teve atividades clandestinas e depois foi para a Guarda, onde até existe um pequeno monumento em sua honra, exatamente porque ela combateu toda a corrupção na Câmara e teve um papel. E ela desenhava permanentemente em todas as coisas e, portanto, o seu espólio é muito interessante, essencialmente como espólio da extrema-esquerda, nesta época. A seguir, o espólio de João Queiro de Sousa. João Queiro de Sousa é uma personagem típica do Barreiro, operário ferroviário, membro do Partido Comunista, preso em Peniche e depois dedicado ao Esperanto. Nós temos um grande espólio esperantista. Aqui é a bandeira de um grupo esperantista e aquele é o Zamenhof, o fundador do Esperanto. O único sítio em Portugal onde há uma estátua do Zamenhof é no Barreiro, em grande parte por atividade deste homem. E este homem, em 1956, 57, 58, ficou completamente espantado pela conquista do espaço. Pelo Sputnik, pelos primeiros... E o que tem um sentido político interessante, porque isso significava, para os comunistas, uma espécie de legitimação da União Soviética.
do ponto de vista tecnológico. E portanto, há uma grande coleção. Nós temos uma grande coleção, inclusive, por exemplo, de autógrafos de todos o Gagarin, a Tereshkova, de todos, e até, em alguns casos, correspondência desses homens a seguir. Os papéis do Joaquim Silva Cunha. Joaquim Silva Cunha foi Ministro da Defesa e Ministro do Ultramar no regime da ditadura infelizmente, a maioria do seu espólio foi disperso. A família vendeu ao alfarrabista A, B, C, partiu aquilo tudo. E nós começamos primeiro a colecionar, depois houve um amigo meu que tinha alguns desses materiais que ofereceu e alguns eu comprei. É um dos raros casos em que eu fui levado. Porquê? Porquê? Porque eu fui a um alfarrabista que tinha uma série de pastas do Silva Cunha e eu tirei a primeira e vi que era isso tudo e as outras estavam vazias. Não é? Nunca mais lá fui a seguir. Esta é muito interessante, é a Arcada. A Arcada é uma organização de jornalistas que praticamente não se sabia nada, só se sabia o nome. É uma organização que vem desde a monarquia e que funcionava como uma agência de imprensa do governo em competição com o CNI. E esta família, o Júlio de Almeida, o Armando Jorge de Almeida, que são jornalistas todos do Diário de Notícias, faziam parte dessa organização Arcada, que, por exemplo, o Júlio de Almeida tem um diário, tinha debaixo da cama uma caixa com uma pistola, porque os jornalistas podiam usar pistola, e com um diário que conta, por exemplo, a prisão do Bernardino Machado quando do golpe do Sidónio Pais. É um diário manuscrito muito interessante sobre todo o movimento dos jornalistas na Primeira República e depois no Estado Novo. Os dois professores em Coimbra, o Bernardino e o Sidónio foram os dois professores. Sim. Tenho de fazer a ligação. Muito bem, força a seguir. Isto são exatamente também partes do espólio, isto são os jornalistas entregando-se à cadeia, quando um deles foi preso, os outros foram lá todos entregar-se. Era um outro tempo também, a seguir. Os papéis de Rafael Altamira. O Rafael Altamira é um homem que é espanhol, uma família, salvo erro até aqui de Coimbra, comprou uns móveis e encontrou um falso na parte de trás dos móveis com os papéis deste homem. O Rafael Altamira é amigo do Unamuno, era uma personalidade, foi uma personalidade importante na Academia Espanhola naqueles anos e perseguido depois da Guerra Civil, veio para Portugal, deu aulas aqui em Coimbra e tinha exatamente os papéis dele escondidos no móvel. Nós temos neste momento esse espólio. Em Espanha já se publicaram páginas inteiras de jornais sobre esse espólio do Rafael Altamira, a seguir. Isto é também muito interessante, que mostra o caráter omnívoro do arquivo. Isto é a Casa Jalco. A Casa Jalco, que eu sou do Porto, não fazia a mínima ideia o que era, e admito que a maioria dos coimbrões também não saibam, era a casa fina de decoração nos anos 50 e 60. O que é que eles faziam? Faziam a decoração das embaixadas, faziam a decoração dos palácios dos Espíritos Santos, das casas ricas. E este espólio é constituído por muitas centenas de desenhos a tinta da China, únicos, e painéis decorativos que este homem, o Quirino de Freitas, que era o desenhador, fazia, e, portanto, é uma verdadeira, estamos a pensar, aliás, fazer uma exposição com este material, uma verdadeira história da decoração. A seguir. Temos uma enorme coleção de propaganda de guerra, de todos os lados. Temos propaganda de guerra britânica, propaganda de guerra alemã, propaganda de guerra francesa, propaganda de guerra polaca. E isto são fragmentos dessa coleção. Essa coleção é igualmente muito interessante, porque, por exemplo, os alemães, não sei se está aqui, não está. Os alemães são precursores da utilização da banda desenhada satírica contra os ingleses e também muitos outros aspectos. Um enorme arquivo de recortes, que as pessoas não dão importância e que é muito útil para a investigação, poupa imenso trabalho. A seguir. Temos uma enorme coleção de objetos. Estes dois objetos é o Lula e a Dilma enquanto presidiários. Isto são insufláveis. Estão a ver ali a coisa. Portanto, isto é as coisas insufláveis que eles levavam nas ruas. Temos ali uma coisa de madeira do Salazar, uma espécie de feito com uma cabaça de uma campanha eleitoral da Guiné, e aquilo uma gravura em metal
de um jornal do PC. Temos uma enorme coleção de fotografias, que ronda à volta de 60 mil fotografias, em 3 categorias. Fotografias pessoais e familiares, fotografias documentais e institucionais e fotografias estéticas. Esta fotografia é magnífica, é a prisão de um rapaz pela guarda. Aquilo são trabalhadoras da fábrica Nero Conserveiras. Aquilo é o Sartre, no Porto. Nós temos originais do Sartre, da Simone de Beauvoir, do Visconti, por aí adiante. Isto é exatamente a redação do Diário de Lisboa, não se vê muito bem. Isto é a campanha do Freitas em 86, em Trás-os-Montes, que é muito interessante, porque se percebe, eles chegam lá, uns miúdos da juventude centrista, entregam os papéis e depois tiram fotografias que os camponeses não fazem a mínima ideia do que eram os papéis com as coisas, e aquilo nós temos uma enorme coleção de fotografias das colónias e fotografias da Guerra Colonial. São outras, isto é, por exemplo, aquelas fotografias de desejo, ou seja, que as pessoas têm um fotógrafo e encostam a cabeça a um buraco, e esse buraco tem, neste caso, um carro, não é? Portanto, na verdade, isto não é um carro, é um pano, que era uma coisa que havia nas feiras. Aquela coisa ali é uma fotografia de Sarcelles, com imigrantes portugueses. Isto é uma fotografia da Primeira Guerra. Nós temos uma grande coleção de fotografias da Primeira Guerra e estas explosões são verdadeiras. E aquela é uma fotografia de um carnaval português em 1910, 1911. A seguir, se faz favor. Temos uma enorme coleção, única. Na Europa só há 2 coleções desta natureza. É no Arquivo Efêmera, na Tate Gallery, em Londres, que é cartazes artesanais. Ou seja, cartazes que as pessoas fazem elas próprias e levam para as manifestações. Aquele que eu acho mais interessante, nem sei se está aqui, é um cartaz de uma manifestação LGBT que diz: se Deus não gosta dos gays, porque é que os fez tão bonitos? Elas são de várias natureza, nós vamos às manifestações, pedimos às pessoas os cartazes, as pessoas em alguns casos já nos conhecem e vêm dar, até às vezes é engraçado, por exemplo, uma família, ou uma mãe e uma filha. Ela dá o cartaz à filha e a filha vem entregar o cartaz. Nós trabalhamos todos os dias. Hoje já entraram coisas, ontem entraram coisas. A seguir. Isto são alguns dos livros, não estão todos aqui. Nós temos, para um arquivo que vive de voluntários e que não tem dinheiro do Estado, o que é que acontece? Acontece que nós publicamos e trabalhamos muito mais coisas do que arquivos que recebem centenas de milhares de euros por mês. Isto é uma parte da nossa coleção. Nós temos uma coleção, este PPD e aquele AFUR, fazem parte, estão aqui aliás todos, fazem parte de um projeto que era tratar os autocolantes como se fossem com os critérios das coleções de selos. Hoje já não há filatelistas praticamente, mas a ideia é o primeiro mais antigo, número 1, número 2, número 3, atribuir um número e ao mesmo tempo recolher toda a informação sobre a tiragem, quem desenhou, e que já é particularmente difícil de fazer. Fizemos isso com o PPD, portanto, antes da mudança do nome para PSD, e fizemos isto com as organizações da FUR. E estudámos também a simbologia. Reparem nesta seta, e nesta seta tem a mesma origem. A seta da Luar e as 3 setas do PPD são uma adaptação das 3 setas da social-democracia que eram usadas nos anos 30 para dar cabo das cruzes gamadas. Portanto, os nazis desenhavam uma cruz gamada na parede e os sociais-democratas enfiavam 3 setas. E essas 3 setas são as do PPD e também usadas pela Luar. O nosso maior sucesso editorial é o Amorzinho, que aqui a Rita fez, que é uma antologia de uma correspondência entre... Isto é que é a parte dos cozinheiros, não é? Por exemplo, entre uma senhora que era modista e muito pobre, filha de um taberneiro, e um empregado de escritório, e é muito interessante. É o livro que tem vendido mais. Muito interessante sobre a condição feminina. Porque ela começa a namorar aos 15 anos, como imaginam, ele quer dormir com ela, quer dizer, e ela não quer, responde sistematicamente que quer chegar ao casamento como Deus a fez. Claro que depois houve uma noite de embriaguez e a coisa correu torto. Mesmo assim, uma parte importante da correspondência masculina é convencê-la de que ela está como Deus a fez.
quando a correspondência já é em grande parte sobre aquilo que vem ou não vem, ou seja, sobre a menstruação. E depois segue-se o aborto. É muito interessante sobre a condição feminina. Estamos a falar de uma correspondência dos anos 30 e 40. E depois tem muitos outros aspectos. Os livros é de onde vem o símbolo do efêmera. É uma série de fotografias pinhole, portanto, fotografias sem câmara fotográfica, que foram feitas na marmeleira. A Conquista das Almas é o segundo livro mais vendido. São, essencialmente, panfletos do exército português a apelar à deserção na Frelimo. E que têm um duplo interesse. Por exemplo, eles estão aqui, depois podem ver. Mostra-se um papel em caracteres árabes. Isso é árabe? Não, não é árabe. É Swahili, que se falava no norte de Moçambique e que se escrevia com caracteres árabes. A maioria dos homens cujas biografias aparecem no livro e as assinaturas dele foram executados depois da independência. Isto também fazem parte desta coleção da Tinta da China e aquele último livro, foi o último que publicámos, a Revolução, conjuntamente com aquele último que estava do outro lado, são as memórias do Fernando Pereira Marques da Luar, com dados muito interessantes sobre a Luar. Este é exatamente sobre cartazes espontâneos, isto é sobre a base dos elementos que temos sobre a censura. Isto foi uma experiência interessante que foi durante a pandemia. Durante a pandemia, nós mandávamos aos nossos associados, nós temos cerca de 800 associados, são bem-vindos associarem-se, porque recebem uma enorme quantidade de informação e durante a pandemia nós mandávamos todos os dias uma imagem e um texto. E isso criou uma tal habituação que quando acabou o confinamento nós deixámos de mandar e as pessoas protestavam, mas eu tenho as minhas cotas em dia e tal. E é talvez o melhor retrato da variedade das coisas, inclusive a nossa coroa de glória, quando às vezes os arquivistas se metem connosco, a gente mostra a capa do New York Times com um cartaz do efêmera. Está aqui, depois também se quiser podem ver. Não é comum, chamemos assim. Esta fotografia, por exemplo, da capa, não é uma fotografia de uma cidade deserta, só que é em 1941, quando os alemães invadiram a Noruega. O rei fez um apelo que não sei se é à rua, para ir adiante, a seguir. Isto são os cadernos, é uma segunda coleção. Nós temos uma série chamada Oposicionistas da Província, que é o caso do Venerando e o caso exatamente do Maurício Pinto, que é exatamente biografias ou documentação sobre oposicionistas, que ninguém conhece o nome, mas foram oposicionistas importantes na província. Os papéis do Sousa Castro, como sabem, efêmera é uma palavra, a origem do nome efêmera que nós usamos vem de Píndaro, que diz que os homens são efêmeros e tal, mas é também uma borboleta. Há uma borboleta chamada efêmera, que é porque dura um dia ou coisa assim. A esquerda festiva no técnico. Este Henrique Garcia Pereira não é o Garcia Pereira da MRPP, é um professor de Minas jubilado. Ele tem livros. Exatamente. E ele é que criou esta designação de esquerda festiva. A esquerda festiva eram os tipos do técnico que eram contra o regime, portanto, mas não estavam para trabalhar. Ou seja, não iam às reuniões, não estavam para andar com papéis e tal. E a Coroa de Glória, e é muito interessante este livro, porque ele conta de facto um mundo no Instituto Superior Técnico, é quando ele conta que a sua Coroa de Glória foi a direita no técnico, organizou uma gincana e ele pegou fogo aos fardos de palha. Vem aí. Isto é uma experiência com os alunos da Escola António Arroio, que é, nós fizemos um acordo com os professores das cadeiras de serigrafia e gravura, os alunos foram ao arquivo e escolheram um objeto e fizeram depois as provas de serigrafia e gravura a partir desse objeto. Bom, exposições em mato, eu passarei muito rapidamente, por todo lado. Esta é sobre o movimento estudantil, isto é as pessoas que estavam nessa reunião, nesse nascimento de uma democracia, que são em vários sítios, foi na Marmeleira, em várias escolas, na Adão, no Barreiro, na Livraria Feirã, em aquela penso que é de Viana, a seguir. Portanto, ninguém nos pode dizer que a gente não trabalha, não é? Isto é muito interessante, porque este Jonas Runa é um músico de vanguarda que faz música eletrónica e o que nós fizemos foi reproduzir um jogo de xadrez célebre, do Marguerite, salvo erro, no meio de um dos armazéns, às escuras, com milhões de LEDs, na realidade milhões de LEDs à volta, e todas as vezes que se mexia uma peça,
aquilo tocava, música original. Devo dizer que eu ganhei o jogo. O jogo era a sério. Hein? E reparem que isto é tudo, como eu digo, de um arquivo de voluntários em que nós próprios é que damos o nosso trabalho. Claro que estamos fartos de ser levados, não é? Portanto, agora, em algumas coisas, a gente já, quando vê o preço que qualquer tipo que faça um boneco leva às câmaras, agora também não estamos muito disponíveis para grandes coisas. Isto é muito interessante porque isto é a peça de teatro feita a partir do amorzinho. Foi feita por o grupo A Truta e algumas destas atrizes são atrizes de telenovela muito conhecidas e fizeram essa peça que é muito interessante também. Isto é em Espanha, aquilo é no Museu de Lamego, bom, por todo lado, a seguir. Também, a seguir. Isto são várias exposições. A exposição do Proibido por Inconveniente com o material das censuras foi talvez aquela que teve mais gente, teve milhares de pessoas. Também estava muito bem localizada. Isto é uma fotografia do interior, a seguir. Esta fotografia esta exposição tem uma coisa interessante que era o que eu usava para provocar as pessoas, é que tem o Guterres nu. E na verdade tem o Guterres nu. Tem uma caneca com o Guterres nu, numa postura, enfim, um bocadinho, e que diz assim, a oposição que se ponha a pau. Isto é o Marcelo, que é nosso associado, que aparece muitas vezes, são alguns dos objetos que nós usamos a seguir. Esta é a grande exposição que fizemos o ano passado sobre o 25 de Abril, no mercado do Forno de Tijolo. A seguir. Bom, aqui tem o trabalho que a gente teve nas exposições em 2024. Eu digo, as pessoas pensam que é exagero, mas eu quando acordava de manhã não sabia de onde estava. Porque de facto era sempre de um sítio para o outro. Fizeram 40 exposições o ano passado? Não, fizemos 46, 46. E eu fiz 150 intervenções. Portanto, e este ano também a coisa também não está brilhante. Exposições a que nós cedemos materiais, a seguir. Núcleo do Barreiro, nós temos vários núcleos. Há um núcleo do Barreiro, que recolhe tudo que diz respeito ao Barreiro. Há um núcleo de gastronomia, que coleciona livros de cozinha, receitas antigas, manuscritas e mentas. Há uma mesma pessoa, que é o Fernando Correia de Oliveira, é responsável pelo Núcleo do Tempo. O Fernando Correia de Oliveira é o maior especialista de relógios em Portugal, é o autor do Anuário dos Relógios e, portanto, tudo que diga respeito a tempo também, núcleo ferroviário, núcleo motorizado. Alguns dos espólios mais recentes, Rui Grácio, Louro António, Jean de Andrade, Sindicato de Livros e Pescadores, o Carlos Abcacis, João Sousa Brandão, António de Serpa, por exemplo, António de Serpa Pimentel. O João Sousa Brandão é o homem que fundou o Partido Socialista no século XIX, era engenheiro militar e tem um papel muito importante nos caminhos de ferro do Fontes Pereira de Melo. Eu fui buscar aquilo, que é um espólio valiosíssimo, milhares de páginas manuscritas, e quando vinha a sair da casa de onde ele estava, o senhor que nos ofereceu aquilo perguntou, também quero do Serpa Pimentel. Eu disse, claro que quero do Serpa Pimentel. Na altura nem me lembrei quem era, mas sabia que era o nome de uma rua em Lisboa, portanto. O espólio do Serpa Pimentel é do último primeiro-ministro do século XIX, que apanhou com o ultimátum inglês, o mapa cor-de-rosa e a última bancarrota do século XIX. E eu fui ver os papéis da bancarrota por curiosidade e tinha um massinho que dizia correspondência com o Ministro da Fazenda. O Ministro da Fazenda é Oliveira Martins, portanto. O Mário Machado Coelho, que é um tipo muito importante no Porto, foi advogado de preços políticos, foi da UDP, e o Otelo, que entrou recentemente, provocando muita inveja. O que é que tem do Otelo? O que é que tem do Otelo? Tudo. Estas coisas, muitos destes espólios andam para aí, não é? Quando a gente os recebe, depois há um fenómeno, vou utilizar a expressão vulgar, de dor de corno. Em muitos arquivos, porque eu devia dar à Torre do Tombo. Está bem, mas a verdade é que ele está ali e nunca ninguém lhes pegou. O do hotel temos tudo. Correspondência, por exemplo, temos desde o período em que ele esteve na Guiné, antes do 25 de Abril, ele foi uma espécie de chefe de comunicações do Spínola.
E depois, ele tem boa letra, que é uma coisa fundamental. Não, é que isso é uma diferença básica. O Salazar, por exemplo, tem uma letra péssima. O Eduardo Lourenço tem uma letra péssima. O Virgílio Ferreira tem uma letra péssima. Nós temos coisas todas. Estes homens vemos aflitos. O Cunhal tem uma boa letra. O Otelo tem uma boa letra. E tem anotações detalhadas de todas as reuniões militares do período 74-75. Tem toda a correspondência enviada ao Copcom, numa altura em que ele era, na prática, o homem mais poderoso do país. Depois ele tem a primeira prisão. E na prisão tem também uma correspondência interessante. Há cartas do Mitterrand, por exemplo. Há correspondência com Arafat. Depois ele é libertado e depois tem a segunda prisão, que é das FPs 25. Também há muito material interessante aí. Isto é uma coisa que a gente... tem à entrada todos os armazéns, que é para os nossos voluntários. Se pensa que o trabalho intelectual é leve, venha trabalhar connosco. É logo. E isto é uma verdade. Eu acho que se a gente ganhasse ao peso, estávamos ricos. E toda a gente faz tudo, toda a gente limpa, toda a gente tira agrafos, toda a gente mete papéis em micas, toda a gente põe jornais por ordem cronológica. É evidente que depois alguns têm áreas mais especializadas, mas nós temos 150 voluntários em todo o país. O grosso, 150 é o número máximo das autárquicas, que é quando nós, de Freixo de Espada à Cinta, a Vila Real de Santo António... Recolhem tudo. Recolhem tudo. E devo dizer que ninguém em Portugal tem capacidade para trabalhar as autárquicas. As autárquicas de 2021 tiveram a módica quantia de 8.000 campanhas diferentes. As pessoas às vezes não pensam. Porque é que são 8.000 campanhas diferentes? São 3.000 freguesias, pelo menos com 2 listas. Vai para os 6.000. 300 e tal concelhos que chegam a ter 12 listas, 14 listas. Portanto, nós fizemos um cálculo, dá à volta de 8.000 campanhas, porque cobrimos as campanhas dos independentes, dos partidos, e que deve ter produzido, em 2021, 100.000 produtos analógicos, não me refiro aos digitais, dos quais nós temos à volta de 60%. Ninguém tem capacidade para fazer isto. E depois isto é retrospectivo. Nós temos as eleições anteriores, eu quando vou a um sítio qualquer chateio os autarcas para eles darem os papéis e todos dizem que sim, em 10 um dá, mas pronto, não importa. É mais ou menos esse o destino a seguir. Acho que já não há quase mais nada. E acho que acabou. Está clara a mensagem. Pronto. Há muitas outras coisas para se poder dizer sobre isto, mas estou agora disponível para a conversa e para as perguntas. Muito bem. A primeira pergunta que eu faço é aqui em Coimbra, o que é que se faz? Faz só café Santa Cruz, mas em vez de pedir uma bica, diz onde é que se põe os papéis, é isso? Há duas maneiras, também depende da dimensão dos papéis que existem. Uma é o Santa Cruz, que já há 2 ou 3 anos tem um sítio de recolha de materiais para o efêmera, e outra é na Figueira da Foz, a Misericórdia, neste momento, e o Ginásio Clube da Figueira. Que aí, para as coisas de maior dimensão, podem ser entregues aí. A nossa principal despesa, neste momento, é transportes para as recolhas. Portanto, nós, periodicamente, vamos com uma caminhoneta aos diferentes sítios, desde Viana do Castelo, por aí abaixo, para recolher, quando as pessoas começam desesperadas a dizer temos tudo cheio, a gente lá organiza uma caminhonete. Se forem ver o carro em que eu vim, percebem o que é o tudo cheio. Ou seja, eu mal consigo entrar. A Rita tem a paciência. O lugar de condutor, não. Esse está excelente, tem espaço e tal. Tudo o resto, o que é que tem? Tem papéis que eu trouxe de Lisboa, que tinham acabado de entrar, quando eu comecei a viagem, e que é, aliás, um espólio bem interessante. Papéis que eu recolhi no Porto, em mais de um sítio. Papéis que foram trazidos em Oliveira das Meias e hoje de manhã em Santa Comba. Coisas de Salazar, era? Foi? Sim. No caso de Santa Comba, ainda não foram coisas de Salazar, ficou mais no domínio da promessa. Mas veio outro material que veio de Viseu, por exemplo, que eu ainda nem vi, mas sei que são fotografias. Mas, por exemplo, o que eu trouxe do Porto, de Lisboa,
entraram, eu estava para me vir embora, entraram uns sacos. E eu, no modo geral, livros nem vejo, não vejo. À primeira, vou ver tudo que é papel, manuscrito, coisa. E estava uma pastinha, e eu peguei nela para trazer na viagem, porque eu na viagem eu vou meter fotografias em micas ou cartas e correspondência, bom. E abro aquilo, e aquilo é nem mais nem menos que um dossiê completo do chamado Encontro dos Liberais, 1973. Ou seja, algo em que esteve... Ala liberal A ala liberal e a SEDES, foi realizado pela SEDES. Quer dizer, está lá tudo. E quando eu digo está lá tudo, não são apenas os papéis datilografados sobre economia e tal, são os manuscritos com as notas das reuniões e fotografias. Está tudo, está ali no carro. E depois disso vieram mais coisas. Por exemplo, eu no Porto, mas comprei no Porto 50 cartazes. Nossa coleção de cartazes é muito rica, mas como todas as coisas, as pessoas, não, se calhar já têm. Bom, às vezes já temos, mas, por exemplo, mesmo em casos como os autocolantes, em que nós temos dezenas de milhares, nunca menos de 30%, 40% são autocolantes que nós nunca vimos. Porque estamos a lidar com dimensões muito consideráveis e com diferenciações regionais e de organizações e tudo. Tudo isso custa dinheiro. Comprar, transportar. Como é que se arranja o dinheiro? Não é os associados, as cotas dos associados? Bem. Primeiro, uma parte importante das compras sou eu que faço. Portanto, com o meu dinheiro, é excelente. Gasto o dinheiro, portanto, não conto enriquecer, porque compro em leilões, por exemplo, até fora de Portugal. Nós tínhamos, nesta coleção de direita radical, tínhamos alguns papéis originais do Ku Klux Klan. E eu comprei nos Estados Unidos um pequeno arquivo do Ku Klux Klan. As pessoas podem perguntar, vem alguém a Portugal para estudar os papéis que nós... Não vem. Mas não importa, porque aquilo permite um trabalho comparativo. Porque uma coisa é falar do Ku Klux Klan, outra coisa é ver os papéis que eles publicam. E, portanto, temos um pequeno... e isso comprei nos Estados Unidos, por exemplo, espólios... Há lugares aqui à frente, espólios de jornais que fecharam. Comprei os espólios fotográficos. Comprei em Portugal, por exemplo, o Diário do Champalimaud, o diário manuscrito que abrange 74 e 75, e que é também um documento muito importante. Portanto, sempre que aparece alguma coisa que serve de complemento às coleções que nós já temos, eu compro. Isso significa uma despesa quase todos os meses de milhares de euros, não é? Portanto, onde é que nós subsidiamos as nossas atividades próprias? Uma parte importante do trabalho, quase todo o trabalho, a não ser algumas coisas mais especializadas, é feito por voluntários. E esses voluntários, por exemplo, estiveram hoje de manhã 19 em Santa Comba. Vieram de caminhoneta, gastámos dinheiro da caminhoneta, pronto, mas vieram a Santa Comba e estiveram connosco na recepção do espólio do Centro Interpretativo do Estado Novo. E, portanto, os voluntários permitem-nos ter uma capacidade de trabalho muito superior. Agora, peço desculpa, o Centro Interpretativo do Estado não estava para ser e não foi. Exatamente. E desta vez foi. Como assim? Foi embora na caminhonete. Não foi embora na caminhoneta, porque a gente tem a Escola do Salazar. A escola... A Escola de Salazar é vossa? No Vimieiro? Foi um acordo com a Câmara. A célebre escola... A Escola do Salazar é a Escola Cantina Salazar. Mas, por exemplo, não quisemos a Casa do Salazar. Porque tem uma plaquinha a dizer este homem nunca roubou nada a ninguém e, portanto, não era propriamente o que a gente gostasse de ter. Sei lá, bom... era um terreno amaldiçoado, porque tinha havido várias tentativas, uma das quais aqui do SEIS, de Coimbra, com o Reis de Turgal e outros, e aquilo tinha sempre resultado em manifestações, claro. abaixo-assinados na Assembleia da República e tal. Quer dizer, eu, apesar de tudo como sabia isso, tive algumas preocupações cautelares, claro. Que foi pegar numa série de pessoas, como a Irene Pimentel, a Maria Inácia Rezola, o Reis de Turgal, e uma série de gente que tem todos os pergaminhos necessários e fizemos. Agora, mesmo assim, eu olho para aquela sala e temos os salazaristas e os antissalazaristas. Eu faço um esforço porque os salazaristas, principalmente por causa do
dos espólios que ainda existem, de fazer um esforço, perceber que a nossa Falar com eles, não é? Falar com eles. É a história. Eu fiz um texto, amanhã no Público saem 2 páginas sobre isto, e hoje à noite deve aparecer nos noticiários todos, porque estava lá a comunicação social toda. Eu começo o texto que li assim: nós não temos nada a ver com o fantasma de Salazar, mas também não queremos que a história do Estado Novo se transforme num fantasma. E, portanto, fazendo uma grande ênfase no trabalho científico, estamos a criar uma biblioteca sobre o Estado Novo na própria Escola de Salazar. Um dos homens que foi connosco foi o Marçal Grilo, que tem o livro mais importante sobre a educação no Estado Novo. Há uma sala de aulas na escola, como era antigamente, com um crucifixo, com o Salazar de um lado, o Carmona do outro, as cadeirinhas todas direitas, uma régua para palmatoadas, e nós levamos do arquivo uma palmatória. E o que eu disse foi, a melhor maneira de perceber dos mais novos perceberem o que era é virem aqui. Deixem estar a escola como está. Vêm aqui, percebem os mecanismos da autoridade, as punições corporais, a própria ordem do funcionamento da sala de aulas, e, portanto, vamos manter aqui... É a escola onde o Salazar foi aluno, é isso? Não, é a escola que ele fez para a Irmã. O Salazar, como sabem, era do Vimieiro, e é uma escola muito mais interessante, porque não obedece ao standard das escolas dos centenários, por exemplo. É uma escola melhor, até do ponto de vista arquitetónico bastante interessante, e foi recuperada há alguns anos. Agora, o que é que também fiz para desarmadilhar a história? Pedi ao Museu do Caramulo o carro. Eu hoje andei no carro de Salazar. Eu sei que carro é, sim. É o carro mas o carro é um carro com história. Porque foi um carro blindado que o Salazar usou, e é o carro usado na fuga de Caxias, que é a única fuga feita debaixo de fogo. E, portanto, eu e o Sr. Presidente da Câmara de Coisas viemos desde a Casa da Cultura até à escola no carro de Salazar. Almofadado, portanto, vão ver isso hoje à noite. Aquilo é o tipo de imagens que do ponto de vista da comunicação social, vão aparecer por todo lado. Eu a andar no carro de Salazar, mas os nossos amigos mais próximos do Salazar não gostaram que a gente começasse hoje a coisa pelo carro da fuga de Peniche. Ao que eu lhes expliquei que nós não tínhamos intenção de o pôr mesmo no início, mas queríamos pô-lo na escola. O que sucede é que o carro não entra na escola, porque não cabe. E, portanto, ficou em frente à Casa da Cultura. Mas foram pacíficos, não foram? Eles foram, mas nunca bateram palmas. Mas apesar de tudo, não há um mau ambiente. Eu tive que almoçar com os senhores, conversar com eles, explicar-lhe que o que nos interessa é o rigor histórico, não propriamente, não vamos transformar aquilo nem no Museu de Salazar, nem no Museu da Resistência, portanto. E mudámos o nome ao Centro Interpretativo, que era Centro Interpretativo do Estado Novo, e agora tem uma crescente, que é Regime e Resistência. Se vocês fazem o conteúdo, mas aquilo é da Câmara de Santa Comba. Da Câmara de Santa, sim, mas eles é que têm a Onde responsabilidade. é que estão as outras entidades do Estado que têm obrigações, como a Torre do Tombo e etc.? Não cumprem essas obrigações, e nós somos muito mais dinâmicos. O problema é este. E as pessoas confiam em nós e dão-nos Então, mas coisas. agora a grande pergunta antes de passar à audiência. E o futuro? Como é que vai ser? Esse é o problema, é quando eu morrer. Esta é a tradução laica da pergunta. Nós não somos eternos, não é? Não, quer dizer, eu sou. E o efêmero... Não, Somos efêmeros, é uma pergunta todos, que tem somos todo efêmeros. sentido. O efêmero, neste momento, a parte propriamente dos fundos é privada. A gestão do arquivo é feita pela Associação Cultural Efêmera, que é uma associação que existe, de reconhecida utilidade pública, condecorada pelo Sr. Presidente da República, e de onde eu acho que toda a gente deve ser sócia. Eu não sei se há aqui milionários, a cota mínima são 5 euros. Não, eu ofereço-me já, dou já o exemplo. Se houver gente que pode pagar mais, é bem-vinda, porque isso é um elemento fundamental para nós mantermos a autonomia. E está a ser preparado um testamento fundacional, ali com a nossa advogada e fiscal única, que é, no fundo, a mulher que manda nos dinheiros e manda em nós.
É bom que haja uma mulher a mandar. Exatamente. Que esse testamento atribui os bens para uma fundação a criar. Eu tenho tentado a pressionar o governo para mudar a lei das fundações. Sim, mas depois ou os ministros vão-se embora ou qualquer coisa. Qual é essa mudança? É fazer uma lei das fundações que aproxime, que mantenha a solidez patrimonial das fundações e um funcionamento muito mais flexível, parecido com as charities inglesas. Portanto, é mais ou menos isso que a gente Fundação, está. digamos, mais leve. Mais leve, porque a nossa força são os voluntários. Claro. Sem os voluntários, nós não produzimos o que produzimos. Muito bem, vamos passar aqui ao Dr. Zé Urbano, que tem aqui uma pergunta, já levantou o braço. E o mais novo de todos. É bom saber que, de facto, há pessoas que ainda se preocupam em preservar a memória nestes tempos tão corridos. Exatamente. Sombrio. E faz-me lembrar aqueles monges, não é? Naquelas que também fizeram um trabalho notável. Agora, mas há uma dúvida que eu tenho. O trabalho intelectual, nós todos sabemos, não é simples, não é fácil. Exige concentração, exige tempo, etc. Preservar a memória é uma coisa fantástica, mas é assim tão efêmero? Eu percebo a pergunta. Nós não temos, obviamente, as condições dos grandes arquivos. Ou seja, a nossa primeira preocupação é a conservação. E é por isso que nos armazéns é controlada a temperatura e a umidade e é controlada qualquer espécie de infestação biológica. Pelo menos para 100 anos. Eu já uma vez aqui em Coimbra, de uma das últimas vezes que cá estive, quando houve uma feira do livro antigo, de onde estavam os senhores arquivistas, que eu respeito muito, mas estive lá também. A gente não pode fazer bases de dados com 40 campos, senão não avança. A gente pode lá pôr os 40 campos. Agora, isso significava estar a medir os documentos e tudo. Elas estão feitas para quem quiser depois acrescentar, pode acrescentar. E uma das coisas que eu dei como exemplo é como é que nós tratamos os livros que vêm infestados, principalmente livros com capas de pele, de couro. E eu expliquei no que nós fazemos é metemos num congelador durante 48 horas. Empestados, não é emprestados, empestados. Emprestados. E ao fim de 48 horas, eles duram 100 anos, porque aquilo mata a bicharada toda. E ela ficou muito escandalizada porque não sabia da coisa. Eu disse, eu aprendi isto na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, que usa muitas vezes processos simples. A gente tem uma certa tendência para complicar. Processos simples. E este é um deles para esse tipo de material. Congelar, quando houver uma peça, congelar. Congelar, 48 horas. Isso significa que mata os bichos que acham, mas mata os ovos. Portanto, que às vezes são invisíveis e que estão nas lombadas ou nesses sítios. Portanto, agora, nós não temos dinheiro para ter papel antiácido. Nós não temos dinheiro para comprar caixas também especializadas para arquivos. Não temos. Mas apontamos para 100 anos. E muito do material que nós usamos aguenta 100 anos. E depois se verá. Portanto, agora, há muitos problemas de conservação novos que nós temos. Aliás, uma ideia era até falar com uma universidade que tem centros de restauro. Por exemplo, nós temos, neste momento, nas campanhas eleitorais, por influência espanhola e até alemã, nós temos produtos biológicos. Por exemplo, uma campanha eleitoral com reboçados, ou com bolos, ou, de uma forma mais simples, com garrafas de vinho, ou de cerveja. Bom, o que nós temos feito até agora é, quando temos voluntários, comem os bolos e bebem a cerveja. E nós fotografamos antes e depois guardamos os invólucros. Pronto, porque acho que é a melhor maneira de conservar as coisas. O vinho também depende da data a que as garrafas entram. Por exemplo, nós temos uma coleção de garrafas da reforma agrária, uma das quais, por exemplo, representa o trabalho rural no Alentejo, vai ser exposta na Faculdade de Letras do Porto
numa grande exposição sobre representações do trabalho que nós fizemos no Isqueteia, que agora vai para o Porto, é inaugurada no dia 6. Nós temos neste momento 3 grandes exposições. Eu estou-me a dispersar, mas é para voltar depois a coisa. E há uma coisa que eu tenho orgulho, e confesso que nós temos imaginação a tratar as coisas. Vamos fazer uma exposição clássica sobre o Sá Carneiro, porque temos o espólio dele, na Câmara do Porto. Mas vamos fazer em Lisboa, na Expo Noivas e na Igreja de São Roque, uma exposição com o título Casar. Porquê? Nós somos grandes partidários da quantidade. A qualidade tem sempre mais fama, mas há coisas que a gente só percebe pela quantidade. Nós temos milhares de fotografias de casamentos, que aliás, de um modo geral, é aquilo que as pessoas deitam fora em primeiro lugar. Não, e deitam fora em primeiro lugar. A gente também, essas coisas também conhece. Não querem aquela coisa. Milhares de fotografias de casamentos, desde o século XIX até ontem, chamemos assim. A taxa de divórcios aumenta ao espólio. Não, é verdade, é verdade. E o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma exposição sobre a coreografia dos casamentos, sobre o sacramento do casamento, sobre o divórcio e sobre os casamentos, o que socialmente se aprende com os casamentos. O que é que se aprende socialmente? Aprende o que é um casamento de uma pessoa pobre com uma pessoa rica, por exemplo. Olha-se para as famílias, para o que elas têm vestido. A maneira como elas se vestem. Maneira como se vestem. Olha-se para um casamento pobre e percebe-se onde está a pobreza. Olha-se para um casamento luxuoso e rico, percebe-se onde é que está a riqueza. E a coreografia das pessoas na foto. Coreografia. E na coreografia nós aprendemos, eu dou sempre um exemplo que eu acho dos mais engraçados, que é o seguinte, há aquela série habitual das fotografias. Chegam de carro, um casamento tipo, nem rico nem pobre. Chegam de carro, entra o pai com a noiva, aquelas coisas, damas de honor e tal, casam, os momentos do casamento implicam com o padre, depois assinam os papéis e vêm cá fora e tiram uma fotografia todos. Essas fotografias têm as crianças à frente, o casal a seguir e os pais e a família e as adolescentes atrás. Até agora não encontramos uma única criança feliz. Estão todas de trombas. Mas é mesmo verdade, estão todas de trombas. Casamento não é para crianças. Estão todas de trombas ou a chorar. E isso, por exemplo, mostra um padrão. E as adolescentes atrás felizes da vida. E é uma descoberta científica. Ninguém tinha reparado. Mas não é só isso. É que depois nós temos 2 casamentos especiais. E reparem, o próprio facto de nós fazermos uma parte na Expo Noivas também é uma coisa que nós nos lembramos, nunca ninguém se lembrou. Porque nós temos vestidos de casamento. E temos 2 casamentos especiais. Nós temos já delineado a exposição, que é um casamento de uma senhora do Barreiro que era anticlerical e que pediu à modista, faça-me um vestido de noiva para eu casar no civil, e diferente dos das noivas na igreja. Eu não percebo nada de vestidos de noivas, mas as pessoas dizem que de facto é diferente. Nós temos o vestido, a roupa interior, as fotografias do casamento, o depoimento da filha, pronto. Isso vai ser um casamento especial. Depois temos um segundo casamento especial, são 2 portugueses, aliás académicos, nossos colegas, que casaram em Las Vegas. Uau! Eu não vou lá pôr a Bárbara Guimarães, não, mas casaram sabendo que casaram, não é como a Bárbara Guimarães, que casou sem saber que casou. Mas isso dependia dos que tinha bebido antes, não é? Pois, isso também há. E o que é que eles fizeram? O que é que eles ofereceram para a exposição? Alugaram uma capela, um Elvis impersonator, o placar em frente da capela também está lá o recibo, que é de onde passava o nome deles, Pedro e Isabel, vai aparecer. O vestido de noiva da noiva é a mini saia por aqui. É um dos poucos casamentos sexy, porque os casamentos são particularmente desprovidos de afetividade. As fotografias de casamento são muito standardizadas, é raro ver um beijo, às vezes há no carro, quando entram no carro e tal, mas de um modo geral são estereotipados. O beijo é muito simulado às vezes, não é? Sim, mas estamos a falar, por exemplo, outra coisa interessante é que só temos um casamento misto. E esse casamento misto foi oferecido por um homem, um negro, branco, preto e uma branca. Preto e uma branca. Uma preta e uma branca. E um branco. É o da família Cravinho. Porque na altura o ministro foi lá visitar-nos e eu disse-lhe isto, que não havia casamentos, eu disse, vou-vos dar o casamento da minha avó,
e temos esse. Temos casamentos entre negros, alguns dos quais os missionários transformaram aquilo numa coisa ridícula. Tenho aqui reproduzidos alguns. O casamento cristão, é que são coisas do início do século XX ou do final do século XIX, que é dois negros completamente vestidos de ocidental, mas com um chapéu local. E a legenda que o missionário pôs foi um casamento cristão. Portanto, esta exposição dos casamentos vai ser um sucesso. Interessante. A Das exposição Expo-Noivas. nas Pó-Noivas e na Igreja de São Roque. No Porto, dia 6, não, isso é em maio. A exposição de Sá Carneiro abre em abril e também tem muita coisa nova. E a vamos inaugurar no dia 6 de março, daqui a uma semana, no Porto, a exposição sobre representações do trabalho, que também é uma coisa que nunca ninguém se lembrou de fazer, que é como é que o trabalho foi representado. Isso significa desde selos do correio, a desenhos, a cartazes publicitários, a propaganda política, ou seja, a prémios de máquinas de costura para as costureiras, por exemplo, bonecos populares representando um fotógrafo de feira. Então, ela está toda organizada para ser profissão a profissão, como é que ela é representada. No Porto, onde é que vai ser? Na Faculdade de Letras do Porto. Faculdade de Letras do Porto. E vai estar Temos pouquinho tempo agora, porque o nosso convidado já vem de um périplo longo. E vai mas continuar. se alguém quiser perguntar alguma coisa... Está aí o microfone. Fale para aí, isto é transmitido em direto. Já disse o essencial sobre as questões económicas do projeto, mas quanto aos espaços, eles foram-vos cedidos, portanto... Há tudo. Há acordos com autarquias em que nós organizamos, por exemplo, uma exposição por ano. Temos esse acordo com a Câmara de Lisboa, que nos cedeu o armazém de Santa Iria. No Barreiro, temos a Câmara do Barreiro paga parte de uma renda e nós pagamos outra parte de uma renda nos dois armazéns. No caso do Forno de Tijolo, a Junta de Freguesia cedeu-nos o espaço e as casas da Vila da Marmeleira pertencem, portanto. Comprou a marmeleira toda, o José Pacheco? Não comprei, não é por falta de vontade. Mas... No Porto, por exemplo, é uma galeria de arte que tem um armazém que faz as recolhas. Na Figueira da Foz é a Misericórdia, os Galitos em Aveiro, em Viana do Castelo o Politécnico, em Lamego o Museu de Lamego. É uma rede informal, não é? E aqui é o Café de Santa Cruz. Portanto, nós conseguimos cobrir o país e, de um modo geral, ter espaços, mas está tudo cheio. Portanto, nós temos que começar a pensar, está tudo cheio, e o facto de estar cheio dificulta muito a organização das coisas. Claro, é preciso espaço. Mas, por exemplo, o Tribunal de Contas ofereceu-nos uma grande quantidade de estantes. Portanto, aquilo é tudo desirmanado. Se lá forem, as coisas são todas desirmanadas. Mas essas estantes, por exemplo, ajudaram-nos muito a organizar os espólios, porque elas são fechadas. Há um sítio onde pôr, em Santa Iria. E temos depois, sei lá, por exemplo, a Covina, a fábrica de vidro, fechou já há algum tempo. Aquilo foi comprado para Saint-Gobain e agora foi comprado por outro grupo e presume-se que será demolida. E nós conseguimos um acordo de ir lá buscar as estantes em particular. E, portanto, é um bocado assim que vivemos. Só há outra fonte de rendimento, que são as cotas dos associados quando eles pagam a tempo. Não é? Última questão, para não fique nada por perguntar. Como é que nos podemos associar? É muito simples. Falam com aquela senhora que está ali e podem fazer isso online também. Mas, de qualquer maneira... Então, diga já qual é o endereço online. Trabalho voluntário é só aparecer. Nós temos uma enorme vantagem no trabalho voluntário, que é que temos coisas muito diferentes, perguntamos às pessoas o que é que elas gostariam de fazer. Certo. E, portanto, podemos... Toda a gente faz tudo, não é? Mas, de alguma maneira, podemos canalizar os voluntários para aquilo que eles gostam de fazer. E isso é só aparecer.
Mas isso é em qualquer ponto do país? Não, tem que ser só... Tem que ser combinado connosco. Exatamente. Muito bem. Ora bem, então resta-me agradecer muito ao Zé Pacheco Pereira. Eu sei que isto é um grande esforço estar a fazer esta peregrinação, mas eu acho que ele faz esse esforço porque o move este impulso de preservação da memória e foi muito bom ter partilhado este testemunho. Já estamos a ver, vai arranjar sócios aqui. É o mínimo. Mas olha que está aqui o Sr. Presidente das Águas de Coimbra. Este espaço poderá acolher... As águas de Coimbra podem ser associadas, não são só indivíduos. Não, é o problema. Mas podem. Poderíamos um dia fazer aqui uma exposição, vamos ter uma ideia um dia destes. Hoje não há tempo para jantar, mas num dia que jantemos... várias exposições que é só transportar. Por exemplo, capas de partituras, desenhadas pelo Almada, pelo Setor de Carvalhais, é uma coisa magnífica do ponto de vista gráfico. Então, para terminar o... Livros, capas de livros. Há várias coisas que estão prontas, é só transportar. E é cedido para exposições gratuitamente? É cedido para exposições. Queremos tudo. O engenheiro Zé Alfeu? Temos. Sim. Claro. Sabe o que é que a gente faz até com fotografias passe? Nós tivemos uma oferta de um fotógrafo profissional que fazia fotografias passe em Almada. E que são milhares de fotografias. E nós começámos a perceber que podíamos pôr, por exemplo, as pessoas que trabalhavam na Armada em Almada. Porque há muita gente ali. Os que são operários fabris, o que são senhoras. E fizemos uma exposição na Junta de Freguesia. Estão identificadas? Não estão identificadas. Mas as pessoas vão lá e pode ser que alguém... Não, às vezes estão na parte de trás. Mas aqui o que era interessante não era a identificação. Como nos casamentos não é a identificação, a não ser quando é um rei ou coisa assim, também temos. É, no fundo, o conjunto. A quantidade funciona aí. Porque as pessoas olham e depois apareceram pessoas a dizer, olha, isto é a tua tia. Nas exposições autárquicas isso também acontece. Nós fizemos uma em Viana sobre as eleições de 76, as primeiras eleições autárquicas. Era muito engraçado as pessoas, olha o teu tio e tal, como ele era novo e tal. Olha, este é neste partido, mas ele já passou para o outro. Isso é uma parte importante do nosso trabalho a que nós damos grande dedicação. Peço desculpa. Eu de Presidente das Águas. acho que efêmero é a coisa que antigamente se dizia em latim, não sei latim, infelizmente, mas as palavras vão, a escrita fica. E, de facto, isto é tudo escrita. Imagem também. Não só, também temos... E agora começa... E sons, tem infelizmente, sons. é E sons também. Mas o problema é que o som nem sempre se captou. E o som não se captou, e as imagens às vezes não se captam. E eu não posso deixar de manifestar publicamente que, nos 25 anos da Faculdade de Ciências e Tecnologia, 20 anos teve este senhor, o professor Dias Urbano, que não foi para a mesa. E, portanto, eu acho que era preciso registar esse som, como outro que ele fez. Mas eu tenho lá um arquivo pessoal meu em que dá lá um grande espaço. E também há... E vou preservar isso. E, portanto, há de haver outro em que ele, no Teatro Paulo Quintela, havia saneamentos e disse: saneamentos de alguns professores, talvez. De alunos, não. De alunos, não. Enfim, tempo. Sim, se faz favor. Queria só acrescentar uma coisa relativamente memórias, à nossa fonte de financiamento e também às exposições. Nós fazemos 40 exposições no país todo, mas porquê? Porque temos muito material. A exposição, o ano passado foi o 25 de Abril e, portanto, toda a gente queria. Nós temos inúmeras coleções de cartazes, autocolantes, jornais, porque muita gente guardava os jornais naquela época e agora os filhos não sabem o que é quando fazer e, portanto, dão-nos ainda bem. Portanto, nós fizemos pelo país todo. Há escolas, as escolas não têm dinheiro para nos pagar, portanto eu cheguei a mandar pelo correio, ou seja, arranjava a maneira daquilo ir pelo correio. Pagam o envio das exposições. Façam.
nós punhamos um acrílico e como é que se chama? Não sei, um peladuro por baixo do acrílico, fechava-se com aquelas molas de orelhas e eram expostos assim. Noutros casos, havendo dinheiro, nós obviamente que isso é uma fonte de financiamento para nós. Eu, na minha qualidade fiscal única, sou a maior forreta e, portanto, ninguém gasta um tostão e há exposições, as câmaras, algumas exposições maiores, onde efetivamente as câmaras dão uma boa contribuição, porque são exposições com dimensão, permitem que nós fiquemos, por exemplo, com material de exposição, com mesas, com vitrines, etc., que nós depois podemos disponibilizar às instituições que nos pedem e, obviamente, pedimos às vezes um apoio para o transporte, pedimos apoio para a montagem, porque qualquer tostão que se poupe é tostão que serve para comprar, para pagar transportes. De facto, nós gastamos Ministra das milhares de euros Finanças da de transportes. efebra. Muito bem. Pronto, era só para dizer que nós fazemos Muito bem, isso. então nós temos eu ajuda. peço de facto uma salva de palmas para. Não é apenas para o Zé Pacheco, é para a efêmera. Exatamente, muito bem.